Casos de coronavírus crescem na região do Seridó. O governo confirma a retomada do trabalho de servidores públicos. E o Festival Cultura em Casa na internet e aqui na TVU. Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020. O TVU Notícias está no ar. As cidades da região do Seridó estão com a maior taxa de transmissão do novo coronavírus no Rio Grande do Norte. O governo do estado vai intensificar ações no combate à doença na região. Nas informações apresentadas na coletiva de imprensa de hoje, a Secretaria de Saúde do Estado informou que a região do Seridó atingiu a taxa de 1,32 de transmissão do vírus. Essa é a maior taxa se comparando às outras regiões de saúde. O município de Timbaúba dos Batistas, por exemplo, apresentou a taxa de 6,16. Isso significa que uma pessoa infectada pode transmitir para 6 pessoas. A região do Seridó também apresentou a maior taxa de ocupação de leitos, enquanto a taxa geral no Rio Grande do Norte estava, até o início da tarde de hoje, em 58,4%, a taxa na região do Seridó era de 70% de ocupação de leitos críticos. Em relação ao cenário epidemiológico em si, nós temos sim ainda um aumento de número de casos na região do Seridó, mas já adianto que todos os municípios estão engajados para que as medidas necessárias sejam tomadas de modo a controlar a pandemia. Nós tivemos recentemente uma reunião para falar sobre a região do Seridó. Então nós sabemos do engajamento das secretarias municipais de saúde e também dos governos municipais para que nós possamos ter uma alteração no atual comportamento da Covid, principalmente na região do Seridó. Os números atualizados da Covid no estado hoje mostram mais de 55 mil potiguares testados positivos para o novo coronavírus, cerca de 18 mil casos em investigação e 1.977 óbitos, sendo 3 mortes registradas nas últimas 24 horas. Jorge Silva para o TVU Notícias. O governo do estado anunciou hoje o avanço da retomada de trabalho presencial de parte dos servidores públicos. A partir da próxima segunda-feira, servidores de até 50 anos voltam às atividades nos órgãos públicos do estado. O anúncio foi feito hoje pela secretária de Administração do governo do estado, Virgínia Ferreira. De acordo com a secretária, desde o dia 3 desse mês, retornaram ao trabalho presencial pessoas que ocupam cargos comissionados. A partir do dia 17, haverá retomada de servidores por faixa etária. No primeiro momento, voltam ao trabalho presencial servidores com até 50 anos de idade. A partir do dia 31 desse mês, é a vez dos servidores que têm idade entre 51 e 59 anos. Estão fora desse grupo os servidores que apresentem comorbidades ou que tenham filhos de até 12 anos e não tenham condições socioeconômicas de colocá-los em creches. Nesse momento, qual é a nossa preocupação? É evitar que haja circulação. Então, para isso a gente está propondo que os secretários criem comissão dentro das secretarias para avaliar todas essas condições dos servidores. Essas comissões irão avaliar o horário de expediente, se serão manhã ou tarde, se será um dia ou outro dia, ou seja, a gente vai ter os intervalos de pessoas trabalhando para evitar aglomerações. A Câmara de Vereadores de Natal decidiu adiar a votação da reforma da Previdência dos servidores públicos de Natal. Agora, o texto só deve ser concluído depois do dia 20. Os vereadores de Natal decidiram em sessão plenária marcar a votação da reforma da Previdência para o próximo dia 20 de agosto. O projeto, que havia sido retirado de pauta em 31 de julho, após a prorrogação do prazo pelo governo federal para que estados e municípios realizem suas reformas previdenciárias, irá definir as regras
para os servidores municipais que irão se aposentar. A vereadora Nina Souza, do PDT, vice-presidente da Câmara Municipal, falou da importância da votação da matéria antes do início do período eleitoral municipal. É uma matéria que precisa, de fato, logo ser deliberada, porque a casa tem várias outras matérias para discutir. Tem o plano diretor chegando, daqui a pouco chega um processo eleitoral e nós não queremos confundir esse tipo de matéria. Então, nós entramos no entendimento, né, as bancadas entraram no entendimento e vamos votar 20 de agosto, que é um prazo que nós entendemos que é razoável para nós recebermos todas as emendas. O vereador Maurício Gugel, do Partido Verde e da bancada de oposição, falou da importância da transparência nas discussões. Já há um entendimento aqui de votar no mês de agosto, inclusive por parte da bancada governista. O que acontece é que eles estabeleceram um prazo para entregar as emendas até sexta-feira. Se eles estabeleceram um prazo, é porque já deve haver algum calendário dessa votação que nós não sabemos ainda. Então é preciso acompanhar, porque é um tema bastante importante que vai mexer aí com a vida de 20 mil servidores, entre ativos e inativos, e nós precisamos também divulgar essa votação. Pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o LAIS, criaram um novo modelo de ventilador mecânico que auxilia no tratamento de pacientes graves com a Covid-19. O equipamento tem um custo até 80 vezes mais baixo que o praticado no mercado internacional. O modelo de respirador mecânico criado pelos pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde da UFRN apresenta características próprias. Ele pode atender até 2 pacientes simultaneamente e tem custo até 80 vezes mais baixo do que o praticado no mercado internacional. Enquanto o equipamento tem valor estimado de R$ 3.000, um ventilador no mercado atual pode chegar a R$ 240 mil em virtude da alta demanda por causa da Covid-19. O principal diferencial, no caso desse equipamento, é o fato dele poder atender 2 pacientes simultaneamente. Mas apesar de serem 2 pacientes, são 2 pacientes que teriam características completamente diferentes. Enquanto um paciente do lado direito teria alguns parâmetros indicados pelo fisioterapeuta ou médico, do lado esquerdo seriam outros parâmetros também para atender outro paciente com características distintas, né? Então isso é uma inovação que a gente não vê nenhum ventilador no mercado hoje com essa propriedade. A segunda característica importante é o fato de você utilizar o ventilador ligando simplesmente numa tomada elétrica comum, caseira, mas que também poderia ser utilizado, por exemplo, no painel de uma ambulância, sem nenhuma dificuldade. Tá? Porque é 12 volts, então a alimentação dele é uma alimentação simples, não precisa nem uma grande reforma elétrica. Os componentes são todos mecânicos, então a robustez aí é muito forte, né? Então é um equipamento que aguenta, a gente até brincando, já está batizando ele como touro, né? Que é um animal forte, então ele não vai ter grandes dificuldades de operação em UPAs, que é muito importante, em lugares longínquos, é outro fator importante, e os equipamentos eletrônicos, que tem muita eletrônica, uma placa quando quebra, fica o equipamento parado, esperando até fazer uma reposição, exige um técnico muito especializado. Aqui não, é uma manutenção muito simples. A equipe de pesquisadores foi formada por professores do Departamento de Engenharia Mecânica, do Laboratório de Inovação, do Departamento de Engenharia Biomédica, além de um servidor do Núcleo de Tecnologia Industrial da UFRN. O professor William, que está envolvido com o projeto desde a sua concepção, ressalta que o respirador é de uso facilitado. Ele não vai ter muito problema de utilizar esse equipamento, porque ele não tem aqueles cheio de gráfico, de números que as pessoas demoram para entender e muitas vezes tem que fazer curso para isso. Que na verdade é o que? É uma tradução dos efeitos físicos para você colocar ele eletronicamente. Uma primeira versão do equipamento já está em funcionamento e finalizando os ajustes para atender às exigências da Anvisa. As próximas etapas devem incluir os testes clínicos para sua validação. Primeiramente, a gente atender o checklist mínimo que a Anvisa deve apresentar para a gente, né? Em seguida, a gente vai fazer testes clínicos, né? E aí tem que ter a liberação do Comitê de Ética para que a gente faça testes clínicos em animais, por exemplo, para só então a gente fazer uma parte de automação, caso venha exigir. A gente acredita que sim, por exemplo, alarmes. Então, pelo menos uns 5 ou 6 alarmes básicos, eu acredito que a Anvisa deve solicitar para que a gente acrescente. E, por último, é o teste em seres humanos, que seria, vamos dizer assim, a parte final.
E, obviamente, a fábrica que vai se capacitar para fazer o equipamento precisa ter o que a gente chama de BPF, boas práticas de fabricação, e também são itens exigidos pela Anvisa. Então, se a gente ficar à frente, vamos dizer assim, se a gente conseguir que o Comitê de Ética atenda a gente pelo fato de estarmos num período, né, de dificuldades, atenda a gente mais rapidamente em termos de fila, a gente acredita que no máximo em 4 meses a gente deva ter isso no mercado. A partir de amanhã, dia 11 de agosto, acontece mais uma temporada do Festival Cultura em Casa. Serão 5 dias de programação com diversos artistas locais, só que agora com uma novidade. Além de conferir as lives pela internet, você pode acompanhar os shows aqui pela TVU. Grandes nomes da música potiguar fazem parte da programação do Festival Cultura em Casa. O projeto, que está na 2ª edição, apresenta 2 shows por dia, que acontecem virtualmente. Agora, além da transmissão pelo YouTube, os shows também serão exibidos aqui na TVU. O Festival Cultura em Casa está de volta em sua 2ª edição. Festival de live com 16 artistas potiguares e um trabalho autoral bacana chegando aí dentro da sua casa, aqui na TV Universitária. Então fiquem ligados, a partir do dia 11 às 20 horas vai ter muita música autoral e vai até o dia 21. Esta edição do projeto conta com apresentações de Dudu Galvão, Jubileu Filho, Eduardo Taufik, Valéria Oliveira, Ângela Castro e Clara e Ricardo Menezes. Quem abre a programação nesta terça-feira é Ivan do Monte e a família Pádua. Pessoal, a partir de amanhã, às 8 horas, vai começar o Festival Cultura em Casa. Vários artistas da terrinha para vocês e a família Pádua vai abrir a partir das 8. Amanhã vejo todos vocês, hein? O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal no YouTube. Tenham uma boa noite e até amanhã.